A Fórmula 1 vive constantemente de rumores, movimentos de bastidores e especulações sobre o futuro dos pilotos. Em uma categoria tão estratégica, em que o talento se mistura à política e a necessidade de resultados imediatos, nomes jovens sempre despertam a atenção dos grandes times. É exatamente isso que acontece agora com Gabriel Bortoleto, o jovem brasileiro que chegou à Fórmula 1 pela Sauber e, em pouco tempo, já conseguiu atrair os olhares da Ferrari. O piloto de 20 anos, que estreou na temporada de 2025 ao lado de Nico Hülkenberg, não apenas surpreendeu pela velocidade e maturidade, mas começou a ser citado por figuras de peso como possível futuro piloto da escuderia de Maranello. Entre elogios de ex-dirigentes, análises da imprensa italiana e questionamentos sobre o futuro de Lewis Hamilton, cresce a especulação de que a Ferrari poderia, em algum momento, apostar em Bortoleto para assumir uma vaga no time mais tradicional da categoria. A fala mais emblemática veio de Bernie Ecclestone, ex-chefão da Fórmula 1, que não costuma medir palavras e sempre foi conhecido por provocar o paddock com declarações de impacto. Em entrevista recente, Ecclestone foi direto ao afirmar que a Ferrari deveria pensar em Gabriel Bortoleto como sucessor natural de Lewis Hamilton, caso o heptacampeão decida antecipar sua saída da Fórmula 1. Para Bernie, o brasileiro é worth his weight in gold, ou seja, vale ouro pelo talento e pelo potencial de crescimento. Ao mesmo tempo, Ecclestone sugeriu que Hamilton talvez já tivesse dado tudo o que poderia dar, insinuando que o piloto inglês deveria considerar deixar o esporte antes que sua imagem fosse arranhada por desempenhos abaixo do esperado. Essa junção de fatores, a queda de rendimento de Hamilton e o brilho emergente de Bortoleto, acabou alimentando rumores de uma possível conexão entre o brasileiro e a Ferrari. É importante entender o contexto em que esses rumores surgem. A Ferrari vive, desde a chegada de Hamilton, uma relação de altos e baixos. Se por um lado trouxe o piloto mais vitorioso da era moderna, garantindo exposição e peso de nome, por outro ainda não conseguiu entregar um carro consistente o bastante para lutar pelo título. Hamilton, em algumas ocasiões, já demonstrou frustração com o desempenho da equipe, chegando a admitir que se sentia inútil em certos finais de semana de classificação. Essas declarações foram suficientes para que a imprensa italiana levantasse a possibilidade de que o casamento entre Ferrari e Hamilton não seja tão duradouro quanto previsto, abrindo espaço para sucessores. É nesse ponto que o nome de Bortoleto entra em cena, não apenas como promessa, mas como alguém que poderia se encaixar no projeto de longo prazo da equipe. O brasileiro, por sua vez, vem de uma trajetória meteórica. Campeão da Fórmula 3 em 2023, mostrou grande capacidade de adaptação e consistência. Passou pela Fórmula 2 com boas performances e rapidamente chamou a atenção de programas de desenvolvimento, chegando a integrar tanto a McLaren Driver Development Program quanto a empresa de gerenciamento de Fernando Alonso, a A14 Management. Essa combinação garantiu que Bortoleto tivesse não apenas talento em pista, mas também influência e apoio nos bastidores, algo fundamental em um ambiente tão competitivo quanto a Fórmula 1. Sua chegada à Sauber em 2025 foi vista como passo natural para consolidar sua experiência, mas ninguém esperava que, já no primeiro ano, ele fosse colocado como possível alvo da Ferrari. Parte disso se deve à forma como o jovem piloto se porta dentro e fora das pistas. Bortoleto tem sido elogiado pela frieza em situações de pressão, pela capacidade de dialogar tecnicamente com os engenheiros e pela maturidade ao lidar com os altos e baixos típicos de uma equipe de meio de grid. Na pista, conseguiu desempenhos que chamaram atenção, inclusive superando em algumas ocasiões seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, um veterano respeitado. Para a Ferrari, que busca não apenas velocidade, mas também confiabilidade e capacidade de crescimento, essas características são extremamente valiosas. Não é por acaso que a fala de Ecclestone encontrou eco em parte da imprensa italiana, que começou a questionar se a Ferrari não deveria de fato abrir os olhos para a nova geração. No entanto, é preciso reconhecer que, até agora, não há qualquer confirmação oficial de interesse direto da Ferrari. Bortoleto não faz parte da Ferrari Driver Academy, programa responsável por revelar talentos como Charles Leclerc e Mick Schumacher. Seu contrato atual com a Sauber prevê pelo menos 2 temporadas, o que significa que, em teoria, ele estaria comprometido com o projeto da equipe até 2026. Além disso, a Sauber está em processo de transição para se tornar Audi a partir de 2026, e a marca alemã certamente vê em Bortoleto uma peça importante para construir sua identidade na Fórmula 1. Por isso, qualquer movimentação da Ferrari teria de lidar com cláusulas contratuais complexas e, possivelmente, com resistência da Audi em perder seu jovem talento para uma rival histórica. Mesmo assim, na Fórmula 1, contratos sempre foram mais flexíveis do que parecem. Basta lembrar que pilotos como Sebastian Vettel e Fernando Alonso já trocaram de equipes mesmo em meio a contratos vigentes, quando havia interesse real das partes envolvidas. O fator determinante será o desempenho de Bortoleto nas pistas.
Se ele conseguir resultados consistentes e continuar a impressionar, dificilmente passará despercebido pela Ferrari, ainda mais se Hamilton não conseguir se firmar como peça-chave no projeto da equipe. A combinação de juventude, talento e potencial de marketing, afinal, seria o retorno de um brasileiro a uma equipe de ponta, algo que mexe com a emoção dos torcedores, torna a hipótese bastante atraente. Do ponto de vista estratégico, a Ferrari também precisa pensar no futuro. Hamilton, apesar de toda sua experiência, já está em uma fase avançada da carreira, e Leclerc, embora seja considerado o pilar do time, pode em algum momento buscar novos ares caso sinta falta de competitividade. Ter alguém como Bortoleto em fase de ascensão seria uma forma de garantir continuidade e preparar a equipe para a próxima década. Além disso, Ferrari sempre teve uma relação especial com pilotos jovens que pudessem ser moldados dentro de sua cultura, e isso se encaixa no perfil do brasileiro. Os rumores, portanto, não são apenas fruto de especulação sem fundamento, mas refletem uma tendência natural do esporte, a busca das grandes equipes por novos talentos capazes de se tornarem campeões. O que dá força a essa narrativa é justamente o momento da Ferrari, que precisa encontrar alternativas para se manter competitiva, e o momento de Bortoleto, que vive ascensão meteórica e já se mostra pronto para desafios maiores. Ainda é cedo para dizer se essa união acontecerá de fato, mas o simples fato de estar sendo cogitado já coloca Gabriel em uma posição privilegiada. No fim das contas, o mais fascinante da Fórmula 1 é como o futuro parece sempre estar em aberto. Hoje, Bortoleto é piloto da Sauber, peça importante no projeto de transição para a Audi. Amanhã, pode ser nome forte em uma lista da Ferrari. E se há algo que a história da categoria mostra, é que quando talento, oportunidade e interesse de grandes equipes se encontram, mudanças podem acontecer de forma surpreendente. Para os torcedores brasileiros, a ideia de ver um compatriota vestido de vermelho em Maranello reacende sonhos antigos, lembrando nomes como Felipe Massa e Rubens Barrichello. Para a Ferrari, seria a chance de apostar em um piloto